boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, mais uma edição, né, do nosso Papo Folia, falando sobre carnaval, contando muita história, muitas coisas boas, né, relembrando, né, muita coisa que aconteceu e também conversando muito, né, sobre os quesitos, sobre o que envolve esse mundo do carnaval, muitas vezes, né, pelos bastidores. Hoje a gente vai falar de um quesito que eu sou apaixonada, né? Um quesito não, a gente vai falar de uma parte do quesito, mas, né, não tem como separar, né, que é sobre Messala e Porta-Bandeira. A nossa convidada de hoje é a Melanie, né, a porta-bandeira com mais anos de sequência de carnaval, né? Não dá para dizer a mais velha, a mais antiga, né, porque é muito nova para isso, mas a que está na atualidade, né, na função. Melanie, já queria te agradecer por ter aceito o convite, Imagina. por ter vindo conversar com a gente, falar sobre carnaval, né? Eu sei que A tu gente nem também, gosta, né? eu sei que tu também é uma apaixonada, né? E a gente tem longas histórias e muita coisa boa. E também eu quero saber muita coisa sobre o que tu pensa, né? Sim. Sobre esse quesito. A gente vai começar eu te perguntando como isso tudo começou. Antes, um pouquinho, tu estava nos contando e sabe toda a função da família, né? Da família estar junto, fazer participar do carnaval quando criança, e aí vai constituindo esse amor, né? Sim. E eu queria que tu contasse um pouquinho, né, sobre isso. Na verdade, tudo que a gente é incentivado, né? A gente não trilha nada sozinho. Nunca fui. O carnaval nunca senti que foi algo meu, assim. Agora que os anos passaram, cada um tomou seu rumo, sua vida, sua rotina. Mas nunca me pareceu algo meu, assim. Era algo que a gente gostava de participar de tudo, mil coisas. A gente, eu digo, eu e meu irmão, Sim. a minha mãe sempre puxava que a gente fizesse parte de tudo que desse, assim, a gente, Invernada, dia 7 dessas bandas marciais, tudo a gente fez, Parte de tudo um pouco. cultural. Camerine, Kalila, tudo. Eu nem sei, acho que tudo que dá pra fazer a gente fez, assim. Quase uma dança dos Gratidão a famosos. ela. Quase uma dança dos famosos, né? Um pouquinho de tudo. E aí a gente tava na Invernada, na época tinha Semente da Manhã, Raízes do Arroio Grande, e tinha a São José, 3 mirins e 4 adultas. A gente dançava na Invernada e a dona Neuza, a avó da Esther Bonot, que era a primeira porta-bandeira das Sementes na época, Sim. convidou pra ser porta-bandeira também, assim, foi uma coisa intuitiva que eu... Que idade tu tinha mais ou menos, tu lembra? Puxa vida, eu fui primeira porta-bandeira com 14, então uns 10 anos, eu acho. Tinha uns 10 anos mais ou menos. Eu me lembro até que tinha uma ideia de que iam fazer uma corte mirim, como tipo Raimundo Mirim, Sim, tudo. sim. E aí teve essa outra convite em paralelo. Não, eu prefiro ser porta-bandeira. Eu escolhendo assim, aí foi isso. Ah, mas que legal. E como é que eu vou te dizer assim, ó? Claro que quando te convidaram para ser, como muito criança, às vezes sabia o que tinha que fazer, mas não tinha muita noção da importância que era, né? Que se tornaria, né, até então. Mas hoje, né? Hoje, dentro do nosso carnaval, tu entende que uma porta-bandeira, ela é melhor constituída se ela começar desde pequena? Ah, sim. Eu entendo que, primeiro, a gente desenvolve com mais naturalidade, menos nervosismo. E as coisas... E menos cobrança, de repente, né? Menos cobrança, mas de forma menos engessada. Sim. Porque muito nos disseram, até nesses cursos, tu bem sabe, que a dança é o que fica entre os passos, né? E a gente aprende muito passos, assim. Esses são os passos básicos que tu vai desenvolver de tal modo, se tu fizer o arroz com feijão, vai dar tudo certo. É o que tu aprende. Tem o mesmo resultado, né? No caso, tu faz Sim. o arroz com feijão bem feito e tu dá uma incrementada a mais. Se fizer bem feito, também é a mesma nota. Isso, mas aí tu faz de uma maneira muito objetiva, né? Pra ser efetivo. Ah, eu vou fazer isso pra ter esse resultado, vai ter essa nota. Mas não, a gente não faz por isso, a gente faz porque gosta, né? Sim. Quem corre porque quer não cansa. Não é verdade. Mas... mas a gente faz porque gosta, principalmente. Então quer que fique uma coisa legal. E faz também pra se divertir. Claro. Hoje em dia, eu tenho idade de bloco, de beberagem, de sair, mas eu não me imagino ficando aqui no carnaval e não fazendo isso, porque é o que me faz feliz, eu gosto de fazer isso. Então, fazer de uma maneira que eu me realize de certo modo, de que eu olhe e eu gosto do que eu tô fazendo.
E eu acho que se tem um incentivo... Porque se me convidassem hoje, eu não vou dizer que eu não te diria não, porque eu gosto de dança. Sim. Mas eu aprendi a gostar do mundo de porta-bandeira. Aprendi a ver e admirar. De ver como mudou no Rio, ali, a questão de efeito. Tirarem adereço de cabeça. Sim. De os passos que mudam, sabe? Lá é uma Isso loucura, é o né? básico, isso é o diferente. Então, eu aprendi a gostar na especificidade disso. Sim. E quanto tempo já como primeiro porta-bandeira? Antes disso, eu quero te perguntar outra coisa que a gente estava conversando e eu acho que a gente deve deixar registrado aqui, porque são vivências que a gente teve, né? E que a gente deixar registrado, mais pessoas vão conhecer a história e, né, e vão entender cada vez melhor sobre o que a gente está falando. Tu disse que tu começou lá na Mirim, ok, como segundo casal. Na Semente da Manhã. Na Semente, é isso. E depois passou para primeiro, dentro da Escola de Samba Mirim. E dali, para onde tu foi? Eu fiz, o ano que eu fui primeiro na Sementes, eu fiz paralelo a terceiro da Semana do Pé. Fiz as duas juntas Já no mesmo direto ano. pra adulta. Na adulta, isso. Como terceiro casal. Na época era eu e o Gabriel, de terceiro, o ano de Barbie, eu me senti uma celebridade, foi ótimo. Linda aquela Me fantasia. senti uma celebridade, porque tudo que é criança parava a criança que tava vestida de Barbie. Eu adorei, assim, incrível. Carnaval da minha vida. E depois dali... Nesse ano tava o Euler Emily de segundo e o Ginha Fernando de primeiro. Tá. Pra mim, na época, não existia Julinho e Ruth, não existia Sid Clay e Marcela. Pra mim, era o Juninho e Fernanda, assim. É o topo. E isso é muito bom quando a gente tem referências uma aqui. referência, né? Porque, como eu te disse, eu aprendi a gostar de carnaval me envolvendo, assim. A mãe fazia muito... Ela fez blocos pra eu e pro meu irmão. A corte, ele foi duque, a gente era heróis, assim. A gente aprendeu no incentivo a gostar do carnaval. Sim. Mas eu conheci por mim, assim, foi em 2010, teve aquele Samba é Segredo. Que ficou famoso, na Comissão de Feira da Tijuca, eles mudavam as roupas. Lembra? Ficou muito famoso. Então, eu comecei a gostar aí, assim, mas antes disso eu admirava o daqui, porque é o que eu via. Claro, eu admirava aqui, entendeu? Ídolos eu tive a partir daqui mesmo. E tinha aquela ligação, né? Porque ele era coreógrafo também. Ah, né? sim. Ele era professor, ele... Sim. Né? Então, teve uma época tem que essa ligação, assim, de... uma oficina, até, ele juntou um pessoal. Sim. Isso é muito, muito legal. Tá, Mas e depois desse segundo casal... Eu fiquei 1 ano que eu fiz paralelo, mais 2 anos. 2 anos não, um que foi com o Thiago, que agora é primeiro mestre-sala da Acadêmicos. Da Acadêmicos. E aí depois, no mesmo ano que saiu a Emily, saiu a Fernanda. E aí eu tava em terceiro, eu fui pra primeiro, mesmo ano, assim, ó. Que loucura. Foi... E tem essa diferença, né? Porque o segundo casal, ele perde ponto, né? Mas Sim. ele não é avaliado como Não é o quesito. Então, já passar tão nova pra primeiro casal... E nem é isso. Eu nem porque sei eu não se fui é no um segundo. sufoco ou não. Pois quando tu tá no segundo, tu espera que tu vai ser primeiro, mas quando tu tá no terceiro, tu não espera. Porque tu sabe que tem outra... É uma progressão natural, que eu entendo que tenha que seguir, entende? E não foi assim. Porque casualidades, as coisas se romperam, eu fui de terceiro pra primeiro, foi isso. faltou lá e vambora. E aí, vai assumir, vai querer? Óbvio. Tu nunca foi de Agora ou mesmo, nunca, né? Que eu pensei também... Porque era assim, na verdade, nesses 2... A Fernanda saiu 2 anos antes. Entre o tempo que a Fernanda saiu, tiveram 2 outras pessoas que ficaram cada uma 1 ano. Porque eu era muito nova, eu tinha 12 quando a Fernanda saiu. Claro. E na época não tinha esse negócio de idade, tinha? Acho que não. Eu acho que não, né? Eu não me lembro direito disso. Não, acho que não. Mas então deixa eu te perguntar, quantos anos a gente tem de Samba no Pé? De primeiro casal? Contando com a pandemia, que foram 2 anos que não tiveram desfiles, mas... né? Tiveram ações. 7 anos de desfile, mais 2 anos parado. 7, 8, 9 anos. 9 anos. Que loucura, hein? Tá louco. E contando, se Deus quiser. Tá, agora me diz uma coisa. Agora, né, tirando essa parte de informação, a gente vai pra uma parte mais pessoal, assim. Que eu quero que tu responda o que tu acha, sabe? O que tu pensa como porta-bandeira. Não é que tu vai estar respondendo por alguém, por A ou por B, Sim. ou por outras escolas, ou por outras portas-bandeiras. Não. É tu, Melanie, né? Sim. Exatamente tu. O que tu acha, que importância tem para uma escola de samba a porta-bandeira? Qual é assim, ó, como é que eu vou te dizer? Qual é o significado dela dentro da escola?
carrega o pavilhão da escola, né? O nome. Eu tenho uma visão viciada, né? Porque é o que eu faço, então é o que eu gosto. Admiro sempre. Mas é uma autoridade dentro da avenida enquanto a pessoa que carrega o nome e o símbolo da escola, de uma agremiação. Todo mundo batalha por uma mesma coisa no fim, né? Sim. Cada um fazendo sua parte. Mas é um símbolo do todo, que é a agremiação comum. Então eu acho vital, assim. Fora que nem a comissão de frente são 15 aparentes, a princípio. Sim. Nenhum outro quesito tem tão pequeno contingente para tanta responsabilidade, assim. Porque são 2 e tem a mesma responsabilidade Do que que 15, 20, a bateria enfim, com né? Bateria 100, com... sei lá. Exatamente. Então, Né? E falando um pouquinho também, porque como eu te disse, eu sou apaixonada, e tu bem sabe, né, pelo quesito. Realmente é uma importância muito grande. A gente, claro que a gente que tá na calçada, eu muito pouco fico na calçada, né? Mas a gente que tá na calçada, a gente espera para ver o bailado da porta-bandeira, né, e do mestre-sala, porque é o símbolo maior da escola. É a representatividade. Quando tu enxerga o pavilhão, quando vem te apresentarem o pavilhão na calçada, sabe? Tu consegue te identificar muito mais com aquilo ali, porque ali é o teu amor estampado, né? Sendo tu torcedora da escola ou não, mas é o símbolo maior. Então, assim, ó, na minha visão, né, na minha concepção de carnavalesca, é o símbolo maior de total respeito. A gente sabe que a gente tem as baianas lá, que tem, né, uma importância, né, a velha guarda, fora do comum, mas eu ainda, com todo o respeito, né, a todos os quesitos e todos os setores, mas se tratando de porta-bandeira, não tem, é autoridade máxima, assim, sabe? E toda a perspectiva que a gente vê por fora em ensaio, de como o pessoal lida com a bandeira nas quadras, de não enrola a bandeira, tu não vai sempre com ela arqueada. Né? O respeito que tem. É tu entender, né? Tu entende o significado assim, aparecendo nas quadras e vendo como é que tem que ser, teria, eu sei que nem sempre se leva dessa maneira por aqui, mas como deveria ser tratado a questão, sabe? Tu sabe que a gente acompanha muito, né, o Carnaval do Rio de Janeiro, que é, né, a maior potência, mas a gente sabe que os carnavais, eles vão se modificando, né, em determinados lugares, e todo mundo vai puxando os seus, como é que se diz, os seus trejeitos, né, pro próprio carnaval, tipo né, de aqueles que a gente tem. costumes e tudo mais, e eu acho que muitas vezes se perde um pouco, né, de como deveria de ser. Eu lembro quando a gente fez o batizado da escola, né, que foi uma coisa bem tradicional, bem legal, e é uma coisa que a gente não conhece. Realmente, né? Não tem. Até eu ouvi uma história de que teve alguns anos atrás, alguma escola daqui, também não lembro direito, né, sobre, mas eu ouvi falar que teria, né, que teve isso, e que é a sequência. Só que, claro, diferente porque a gente estava nascendo, né, naquela época, então a gente aproveitou e fez. Coisas que há muito tempo não tinha, o concurso de samba enredo ano passado teve. Algumas, mas não é comum que se veja um evento de concurso. Mas eu acho que falta essa, como é que se diz? Tradição. Essa tradição, né, trabalhar mais a tradição dentro das escolas de samba. Eu queria te perguntar também, porque a gente sabe que eu sempre cito o Rio de Janeiro porque é um exemplo. Né, a gente segue muito por lá. Mas eu queria te perguntar, como que funcionam os ensaios? Porque a gente sabe que todo mundo trabalha, que aqui muitas vezes a gente só consegue fazer o Carnaval de Fevereiro, né? E lá eles passam um ano inteiro ensaiando e ganham para isso, né? Sim. Então, como é que funciona? Porque tu tem que correr atrás. Aliás, tu já tem o 10, tu não pode perder ele. Tu não pode mas perder desse jeito, sabe? Às vezes é tão pouco tempo pra gente conseguir fazer alguma coisa bacana. O que tu me diz sobre ensaio, sobre dedicação? Essa é uma coisa muito estranha que eu vou te dizer. Quando eu comecei de primeira porta-bandeira, eu tinha 14. Não digo uma, mas foi uma questão eu ser muito nova pra começar. Sim. Só que foi muito mais fácil, porque eu tinha muito menos compromisso quando eu tinha 14. Sabe? Eu chegava minha aula, eu tinha tarde livre, sabe? Sim. Agora não, agora eu faço estágio num turno, tem aula do turno, chego em casa meia-noite,
independente de quem for meu par no ano, eu sei que não vai ser diferente, porque ninguém, que nem tu disse, infelizmente a gente não vive exclusivamente a isso, Claro. né? Não tem como. Então, É muito adaptável ao momento. Sim. Que a gente, né, tenta se adaptar ao que teve ao anos com o tempo Juninho, que a gente tem, fazia ao ao espaço. meio-dia, ensaio ali no acampamento Farroupilha, aberto. Uhum. Teve esse ano mesmo, ano passado, é esse ano ainda, né? Esse ano. Com o Maison a gente fez à meia-noite, chegava o ônibus meia-noite, a gente ia lá, fazia ensaio Eu lembro de um ensaio aqui na quadra. na quadra. Isso. Sim, que a quadra que é um lugar iluminado, Uhum. é um lugar público, que é outra questão, né? Tem que ensaiar em algum lugar, até precisa uma infraestrutura. A gente não levou nessa questão do sigilo, vamos fazer algo que ninguém saiba, Sim, que seja sim. uma novidade. Legal se a gente conseguir inovar, mas a gente não priorizou ser um lugar fechado para que ninguém visse. Uma que a gente não teria como, Uhum. outra que também a gente saiu à meia-noite. É. Então, paciência, sabe? Vamos sair na rua, vamos... Até porque também a aderência, né? Tu ensaiar no asfalto é uma Uhum. coisa, tu ensaiar no parque é outra coisa. Sim, é Aí é diferente. um comodismo que tu E tem esse, e tu te ilude, esse né? é um problema que aqui em Arroio Grande, ele é exclusivamente do casal. Infelizmente. Assim. Eu vou te dizer. Infelizmente. Porque eu até vou chegar nessa pergunta lá, mas eu acho que ou tu faz num lugar público aberto assim, Pra todos. né, pra todo mundo, porque é Sim. o que dá, ou então tu te vira pra arrumar um lugar. Porque o que eu vejo hoje, não tô falando de A ou B, ou qual for que seja a escola, eu falo no geral, ninguém se preocupa muito se vocês têm onde ensaiar ou não. Ninguém chega pra vocês e diz assim, vocês estão ensaiando legal? Tá bom lá? Pois é. Vamos correr atrás de outro lugar? Se não tá legal? Eu acho que às vezes falta essa parceria, né? Eu não sei se tu também interpreta desse jeito que eu enxergo. Tu sabe essa questão que tu comentou que o 10 a gente tem e o que não pode, o que é a casualidade ou desconto? Sim. Eu acho que as gremiações vêm assim como um todo, sabe? Como se fosse um 10 que era pra ser obrigatório. Sim. O 10 seguro, sabe? Aquilo ali é assim. Não tivesse um esmero atrás. Se Sim. tu construir o não erro. Nem Uhum. digo, mas garante que não vai ter erro, né? Claro. Então, é como se fosse uma coisa certa, eu acho. Eu acho que tem meio essa visão mesmo. Sim. De não precisar fornecer um recurso para que dê certo. Que é só que aquilo ali é garantido. É uma visão que nos prejudica no sentido de que, a gente quer sempre trazer melhoria e fazer o mais bonito, porque carnaval para nós é coisa séria, mas Claro. também é festa, né? Show. É festa. Carnaval é entretenimento E também. tu sabe que, pensando assim também, como tu diz, não é porque tu tem 10 anos de porta-bandeira que tu não precisa de um ensaio, que tu não precisa, sabe, de algo a Sim. mais. O básico tu sabe e ok. Mas um ano é diferente do outro. E a gente Né? não passa o ano inteiro em atividade. Isso não é uma Sim, realidade daqui. sim. Até tiveram tempos que tinham mais eventos que te puxavam pra tu continuar em atividades sazonalmente, assim, teve a pandemia, tinha aquelas lives, aí É. tinha um ensaio geral, cada Ah, escola hoje tem uma fazia. apresentação em tal lugar. É. Vamos ter que ensaiar um pouquinho. Não te deixa pra- totalmente inerte, né? Sim. Mas, no geral, a gente passa 2 vidas, né? Metade que eu levo a vida acadêmica, metade que eu levo o carnaval, e é assim, a gente fica totalmente inerte, é como se fosse um start novo. Claro. E aí tem o teu par, tu tem que trabalhar em harmonia. Tu pode ser um bailarino incrível, assim, mas tu tem que ter harmonia pra ser um par, Exato. que é o que importa, assim. E às vezes, num curto espaço de tempo, isso é um problema. E como coabitação ajuda, sabe? Se tu Sim. tiver tempo pra passar tempo com a pessoa, entender os jeitos da pessoa, tu dança com ela muito mais fácil, assim. Com Mas às certeza. vezes tu não tem isso. Tu só Não tem 10 tem. minutos pra resolver aquele passo e aquela dança. E aí fica complicado também. É, eu particularmente acredito que falta um olhar mais específico das escolas de samba pros quesitos em geral. Pros quesitos em geral. Uma atenção. Porque aqui em Arroio Grande, eu, né, interpreto que se olha o conjunto da escola de samba. Né? Mas cada setor e cada quesito tem Sim. que ter uma atenção diferenciada, porque nem tudo é a mesma coisa. Na verdade, são Né? vulnerabilidades muito específicas, né? Sim. Então, que nem eu te disse, aqui a gente
trabalha, a gente tem essa alegoria de cabeça que muito tempo lá não se tem. Sim. A gente não pensa o material que vai ser cada coisa adaptada para como vai ser. O lugar não é sempre que é certo. E a hora é flexível até pra gente, então a gente não tem nem como... É tudo muito imprevisível, né? É tudo muito imprevisível e o nosso trabalho é prever, né? É. Porque, na verdade, o ensaiar pro passo é totalmente estético, que nem a gente disse. Uhum. O ensaiar mesmo é tu prever as casualidades, é tu prender bem a estola na ponta, porque tu sabe que ela vai soltar no teu pé, né? Aí tu vai estar girando com uma coisa entre os teus pés, tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E são os imprevistos, né? São os imprevistos que acontecem. Não adianta que... responsabilidade de prever, né? É. Mas nem tudo também tu consegue, né, Melanie? Porque tem coisas que acontecem que tu diz assim, meu Deus, como que isso foi acontecer? Mas por isso, imprevistos, eles acontecem. Outra coisa que no fim a gente entra no assunto e a gente acaba falando de tudo um pouco, que é da questão do apoio, né, da escola em si pro casal de mestre sala porta-bandeira. Eu acho que a gente já até respondeu isso, mas entrando mais a fundo um pouquinho, que é na roupa de apresentação, né, que é no fazer em conjunto a roupa do desfile, entendesse? Porque tá a costureira X ou a figurinista tal fazendo, mas tu só vai experimentar dias, né, antes, ou de repente um esplendor, chega lá, não fica legal, não fica bom, e aí, o que se faz? Né? Falta essa união de conjunto para melhorar, sabe? Sim. Um apoio. E eu nem falo de mim especificamente, mas eu já vi roupas lindíssimas que engessam muito. Sim. Então, tu tem que trabalhar algo que seja bonito visualmente e que permita a mobilidade. Claro. Que não pegue no arco, porque a gente tem 3 arcos numa saia que tem que andar reta. Então, se pega atrás, ela levanta. Sabe que a gente teve aqui uma conversa com uma costureira, né? Que também é um setor muito importante dentro do carnaval. E a gente conversava sobre isso. Sobre o figurinista desenhar, né, o carnavalesco desenhar, e ela ter que botar em prática. Sim. Nem sempre o que ele põe no papel é possível pôr em prática. Sim. Então, esse cuidado, às vezes, não acontece com o casal de mestre sala porta-bandeira. Na Você verdade, desenha uma coisa e é muito lindo, é muito bonito o desenho. Eu vinha pensando isso porque tem reuniões pra frente, são coisas que eu acho que seriam legais pra contribuir. Na verdade, das verdades, o que me agradaria muito é se o carnavalesco, o figurinista, entrasse em contato. Conversasse. Porque tem 2 coisas. É muito bom tu ter uma fantasia e um tema pra tua fantasia que tu possa desfrutar. Sim. Eu acho um diferencial gigante. Ano passado, teve um Jaguareté que performou. Eu acho incrível. A gente já foi cangaceiro. Performou, e isso eu acho que enriquece, assim, da minha perspectiva. Eu não sou coreógrafa, eu sou só bailarina, mas a gente se esforça, porque a gente só tem a gente. Então, que é o conjunto, e no final tudo ajuda, né? Sim. Contribui para que o resultado Então eu acho seja. que são coisas que levam à frente que não são pensadas normalmente. Tu pega o que tu tem, mas tu não prepara. Eu também não sei se seria muito egoísmo eu querer que fizessem algo para mim, entendesse? Eu, enquanto bailarina, eu tenho sempre a gente pega e faz o melhor que pode, mas tem coisas que te levam mais longe. Mas aí eu fico pensando, eu particularmente não vejo problema em sentar com um casal, né, Sim. o carnavalesco, o só o desenhista, enfim, e conversar. Saber de que forma pode ser melhor para vocês. Porque eu só desenho e vocês vão executar com Sim. aquela fantasia. Né? Então eu acho que isso é muito válido. Sentar com a comissão de frente, que é um exemplo que a gente já viu centenas de problemas, de coisas se enganchando, de coisas se desmanchando, porque é muito movimento junto. Tu não pode perder isso. Né? Então eu acho que essas pautas assim são importantes. De quando tiver reunião, de quando sentar para conversar, né? Que te trazem quando segurança isso pra quando tu acontecer, desenvolver. botar isso na mesa. Porque sabe? entre as 2 linhas tu não tem pra quem perguntar e pra quem pedir ajuda. Então... Exigir que... Aí volta lá no começo, da atenção. Sim. Exigir que se tenha uma atenção, porque vocês são só 2 pra tirar um 10. Mas isso é antecipação também, né? Sim, sim. Se o carnaval se mobilizar mais cedo, a gente tem mais tempo e preparo pra pensar.
Porque as coisas podem acontecer, por exemplo, foi um Esplendor montado ano passado, de uma forma que a gente mal se tocava, e aí foi mudado de outra forma, porque se ele fosse disposto de uma forma não tão mais horizontal, mas mais vertical, Sim. para que a gente pudesse desenvolver um com o outro melhor. Porque tem todo o espaço da saia, e Mas aí estica o braço, não consegue chegar, né? Sim. E na verdade, se tu ensaia, é muito cômodo que tu pense, por exemplo, apresentação, tu faz várias evoluções que são próximas. Sim. E isso é muito intuitivo, digamos. Sim. Não é tão pensado quanto tu fazer à distância. Claro. Então mesmo. Tu tem que trabalhar mais. É tudo um conjunto, né? Tu precisa pensar em tudo. Nem sempre tudo dá certo, mas, né, às vezes tentar pelo menos. Tudo é o vento, né? E é só o vento que tá ali. E esse carnaval de fevereiro, ele complica muito, né? Porque aí às vezes tu vai na cara e na coragem, né? E esperando que dê tudo certo. E às vezes nem sempre dá. Então, amiga, olha só. Teve alguns acontecimentos que eu preciso que tu fale. Por quê? Quando acontece alguma coisa na avenida, gera polêmica, gera crítica, mas ninguém vai a fundo para saber realmente o que aconteceu. Né? Eles nunca... Eu sei que as pessoas são cegas pela nota, que é a competição, que é, né? Que ali é o fervor do negócio. Sim. E que todo mundo quer que saia tudo perfeito. Mas, como a gente já falou antes, imprevistos acontecem. Teve duas coisas. Uma, eu estava presente, porque eu, né, acompanhava vocês na época que tu desfilava com o Euler. Que é uma coisa que não se passa pela cabeça de maneira nenhuma que possa acontecer. Mas acontece. Que foi a bandeira quase cair no chão. É assim, eu acho que aquilo ali teria sido uma crise. Não, né? Quem tava na calçada e viu daquele ponto, enlouqueceu. Tu lembra, né, da situação do ano, como foi. Não vou dizer que eu não me apavorei, porque eu também me apavorei. Eu não vou dizer que eu não me apavorei, porque eu também me apavorei. Porque era uma coisa que a gente não imagina nunca. Eu acho que foi 2017, acho que foi o nosso segundo ano juntos. Eu acho que foi. Só que aí, gerou aquela confusão toda, aquela polêmica toda, né? Porque, porque a porta-bandeira caiu, deixou cair a bandeira, porque... né? Vamos perder o carnaval, aquela função toda. Só que aí veio a surpresa da nota. E aquele texto que o jurado escreveu. Sim. Porque o que ele julgou não foi o fato que aconteceu. Foi a tua condução perante o imprevisto. E isso, muitas vezes, quem critica e quem fala não tem conhecimento. Eu quero saber, assim, o que aconteceu ali, que eu já nem me lembro mais, né? E até que ponto isso te incomoda, sabe? Porque tu tava no ato, era contigo o negócio, tu sabe o que aconteceu, né? Até que ponto isso te incomoda? Eu sempre me senti muito protegida por vocês, assim, apoios no geral. Minha mãe, tu e o meu contato direto, assim. Sempre me senti muito protegida. Nunca senti que pesou e recaiu de uma forma que me machucasse, assim. Nunca me senti assim. Mas aquele ano, se eu não me engano, que faz um pouquinho de tempo, mas se eu não me engano, o copinho, que na verdade a bandeira ela não fica solta, né? A gente tem um suporte pra bandeira, que é o copinho. Vem um cinto e aí um suporte. E ele dança. Aliás, não deveria, mas ele correu e foi parar do outro lado. E automaticamente ela deitou. A bandeira deitou. Que não caiu, né? Ela que não deitou. Caiu. Não se materializou. Se tivesse caído, realmente, eu entendo super que tivesse sido uma coisa injusta, porque se encosta no chão, como se a gente encosta no chão, a gente também não pode. Claro. Mas não se materializou. Mas, pra mim, porque minha vontade é mexer, né? Obviamente, Sim. A primeira coisa vai pro outro lado, ela tá totalmente diagonal na minha frente, e a gente tá apresentando a bandeira congelada do meu lado, né? Não tem o que fazer. Mas a gente tava na sinaleira um pouquinho pra frente, assim. Isso. Faltava pouco, não era tanto. A minha mão inchou de um jeito, assim, porque, claro, ela reta eu faço uma força, né? Ela em diagonal aqui eu fiquei fazendo outra força totalmente diferente que eu não tô habituada a fazer. Mas é isso, não se materializou, só viu quem tava ali, naquele interstício de tempo, que foi uma quadra e pouco. A TV, né? Tem tudo isso. Sim. Mas Mas como é uma coisa mais
não digo mais técnica, porque quem vê na foto consegue ver que a tua bandeira tá baixa, né? Uhum. Eu não sei o quão perceptivas as pessoas tentam ser nesse quesito. Sim. Quem gosta muito de carnaval como nós, tenta analisar essas coisas, mas eu fico contente do retorno que técnico me trazem, entendeu? Sim. Fico contente do retorno do pessoal que me trazem, muito. Mas eu sei o que trazer pra mim. Não vou ficar remoendo alguém que acha... que se eles vão falar algo ruim, não vão falar diretamente pra mim. Sim. Muito difícil. E se eu soube, foi porque alguém muito meu amigo me contou. Então, tipo, eu privilegio mais as amizades que querem que eu saiba das coisas. Claro. Muito mais do que as coisas em si, entende? E no final... Deu tudo certo. Deu tudo certo, então... Então, amiga, aí... aquela coisa, tá, né? isso aí foi uma coisa, né? Citei o primeiro porque foi uma coisa que eu tava presente, eu tava junto. Mas também teve outro acontecimento que eu acho que, pra mim, né? Eu não cheguei a ver, eu vi depois, mas que pra mim não seria tão grave quanto o da bandeira. Acompanhando o quesito, estudando e tudo mais. Mas pra quem tava Realmente. na calçada e viu o que aconteceu, aquilo ali foi uma loucura. Eu preciso que tu me conte, porque até hoje eu não sei, o que aconteceu. Como que o teu vestido virou? Então, é o ano do Tom, 2020, pré-pandemia. Pra explicar tudo às claras, assim. Primeiramente, eu também acho, pensando assim, eu acho que teria sido uma crise maior eu ter deixado a bandeira cair. Cair. Encostar no chão, eu não sei. Porque eu não sei porque tu entende que é uma averiguação visual muito fácil tu ver que alguém caiu pra tu ver que uma bandeira encostou no chão, né? Claro. Se a bandeira tivesse caído no chão, aí sim, talvez você se pararia. Mas o que foi? É que eu tive muito tempo pra pensar hoje. Isso aconteceu em 2020. Teve 2 anos de pandemia que eu precisava, eu acho, né? Pra botar minhas ideias no lugar. E mais os 2 anos de carnaval que, graças a Deus, deu tudo certo também. Sim. Então, hoje eu já falo com mais tranquilidade, mas o que aconteceu? Agora eu tô misturando minha vida acadêmica com a minha vida de carnaval, né? Mas eu tenho estudado muito dolo e culpa. Claro. no mundo do direito. Eu, obviamente, não cairia por intenção. Sim, então, com certeza. Eu tinha muito medo que recaísse alguma cobrança. Eu tinha morrer de medo. Da própria minha agremiação. Sim. Porque, claro, né? Se eu vai prejudicar a minha própria agremiação, né? Sim. Então eu tinha medo da cobrança interna mesmo. Morria de medo. Não aconteceu. Foi muito melhor do que o que eu achava. Graças a Deus. Eu perdi 3... Eu tirei 9,7. Nós, quesito, né? Porque isso é muito difícil também de encarar. Porque quando tu tá no chão e vê que é um nós, muito complicado. Não depende só de ti. Se organizar. Mas, assim, a parte que falava de mim, da planilha, eu recebi só eu, no privado. Então, pra Teve ser total totalmente apoio sincera, da situação. foi o ano que eu mais me senti apoiada da agremiação. Porque os outros anos, foram todos mais nublados. Sim. Mas esse ano eu precisei, esperava totalmente outra coisa. E foi... Eu recebi só a minha planilha. Mas o que aconteceu? A gente conhece o passo, então eu não preciso falar muito tecnicamente contigo. Mas como a gente tá sendo gravado, é um passo que a gente se encontra de frente, se cruza, se vira, porque não pode dar as costas. Sim. Enfim, anda de costa em determinada parte. E assim, culpa, que é o que tu faz sem intenção, envolve negligência, imprudência e imperícia. Imperícia não, eu faço isso há muito tempo. Sim. Eu já tinha 5 anos de casa já fazendo isso como primeira porta-bandeira. Então, me senti apta. Agora, imprudência. Eu tenho uma tática pra fazer esse passo, que é eu me reclinar. Porque quando eu ando de costa, automaticamente a saia junta pro meu pé. Isso é automático. Então, eu me reclino pra afastar a saia de mim. Lógico. É o que eu faço, é a minha perícia, meu cuidado. E agora a negligência me deixa um pouco confusa nessa questão, porque assim, a saia, o último aro da saia caiu e eu me enredei o meu pé dentro desse aro. E aí virou. Foi isso. A gente tem 3 arcos, assim. E esse de baixo caiu pra baixo. Mas essa saia tinha muitos anos também. Não, é que nem eu te disse, tu prever imprevistos, né? Sim. Não esperava que acontecesse. Ou eu agravei isso quando caí, eu tenho uma visão nublada da coisa, mas acho que não. Pela minha percepção, até porque eu tentei, eu não tive força. Era uma ilusão minha que eu... Conseguiria levantar? Porque naquele ano foi mais uma questão. O meu vestido não foi de veludo, foi de cetim. Era muito Eu leve. tinha muito medo que a leveza... Porque é um vestido totalmente carregado com adereços, né? Eu tinha medo que o vestido cedesse.
Mas aí eu tive a impressão de que ele era muito leve, então que eu conseguiria fazer isso sozinha. Eu forcejei a minha perna e não levantei igual. Claro. Mas aí volta, sabe? E eu acho... Mas materialmente foi isso, eu enganchei a Sim, perna dentro dentro do do aro aro que da caiu. saia. E aí eu virei. Claro. E são coisas... E por aí afora a gente vê muita coisa. A gente Mas eu dei vê... sorte, de certo modo, porque o bloco de carnaval que eu ando, o pessoal teve a parte negativa, porque foi assim, na primeira quadra do desfile, né? Tá. Então eu tive, não foi que nem o outro ano, que foi no finalzinho, aí eu aguentei uma quadra e acabou, foi isso. Foi na primeira quadra, teve o desfile inteiro. E a notícia corre. Sabe que não, naquele dia não, no dia seguinte estourou, mas naquele dia não, as pessoas que não viram aquele intervalo isso me doeu muito no dia, depois passou, no dia foi o que mais me doeu, porque as pessoas que não estavam naquele intervalo da quadra e não viram, me parabenizaram igualmente, sabe? Com o mesmo calor. Tipo, Sim. tava lindo, tava incrível. E ninguém viu aquela parte, entendeu? Claro. Eu me sentia meio que mentindo. Será que eu tenho que contar o que aconteceu, sabe? Como se fosse uma... Mas por quê? Porque tudo que tu faz e tudo que tu representa foi insignificante. Volta. Sim. Né? Não, eu entendo. São coisas que acontecem e é normal. Tu vê que no Rio de Janeiro tem porta-bandeira que quebra a perna. Né? Tem outras que caem, tem outras que vão tentar fazer alguma coisa e não conseguem. É normal. É que tem acontecer. parte do calor que é por mim, que é as pessoas... E tem parte que é pela escola, entende? Sim. Então tem tudo isso. Carrega um peso, né? Carrega de ter que estar carregando tudo aquilo nas costas. Porque automaticamente carrega, né? Sim, na verdade só carrega quando dá errado. Porque quando dá certo, é tudo mil maravilhas. Às vezes nem... Mas quando dá errado... Tá, agora, amiga, pra gente finalizar, e eu gosto muito desses bate-papos, assim, porque a gente consegue extrair de ti o que, de repente, tu não falou pra ninguém. Sim. Né? E a gente deixa registrado e gravado, né, pra que as pessoas, né, entendam e compreendam como que tu também pensa. Né? Que tu não é só a bailarina que vai lá dançar, né? Uma coisa engessada, não. Sim. Tu tem pensamento, tu tem sentimento, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nessas coisas. Né, quando acontece, porque é um trabalho de muito esforço, de muita dedicação, e que muitas vezes é mais fácil criticar do que dar a cara pra fazer, né, e lá no tempo. Mas sabe que nesses acontecimentos eu tirei mais o bem do que, claro, eu vi o vídeo, eu vi a repercussão, não existe tanto protecionismo assim, não seria impossível, mas uma pessoa em particular me deixou muito surpresa, que mudou totalmente a visão. Isso aconteceu no sábado das campeãs. Foi a Maria Antônia, ela é da rival. Sim. Então, ela torce pra São Gabriel. Que sempre foram as duas que mais batalharam. A competição mesmo, É uma competição... Eu não vejo outra... É que rivalidade é uma palavra meio mesquinha, mas é o que acontece, né? E ela era da outra... E simplesmente foi a pessoa que mais me... Ela falou a ponto, me defendendo em rede social, a ponto de ficarem bravos com ela. A ponto dela ser alvo no carnaval. E eu não. Sabe? Ninguém caiu por cima de mim mesmo. Eu esperava diferente, mas não aconteceu de ninguém me ameaçou na rua, sabe? Sim. Até uma distopia a gente fala como se fosse um... É um absurdo a gente ter que pautar isso, né? Tem que pautar isso. É um absurdo, mas aconteceu com ela, por causa minha, Sim, porque ela me defendeu. Porque ela defendeu, mas também ela porque nem ela entendeu a situação, sabe? Sim. Né? Tá todo mundo sujeito, né? Qualquer pessoa que esteja lá na avenida, que vai fazer um desfile, tá sujeito. Só não cai que não vai. Eu acho, né? Continua Amiga, indo. Pra gente terminar nossa conversa, que eu ficava até amanhã conversando, eu queria te perguntar assim, ó. Hoje em dia, a gente vê que a gente não tem muita sequência. Isso é em todos os setores. E isso eu falo em todas as edições do podcast que a gente faz. Porque isso é um geral na escola de samba. O que tu acha que tem que acontecer e de quem tem que partir esse incentivo para que tenha novas portas-bandeiras, novos mestres-salas, né? Porque a gente precisa. Sim. E tá cada vez mais difícil de arrumar. Não sei se precisa de um trabalho relativo a isso, quem tem que fazer, o que tu acha disso? Porque amanhã ou depois tu vai parar. Eu espero que tu continue muitos anos. Mas a hora que tu parar, quem fica no teu lugar? Realmente. É que nem eu falei, né? A gente acaba não materializando esses pensamentos, mas quando eu comecei
haviam 3 escolas mirins e na minha escola haviam 3 casais de mestre sala e porta-bandeira. Sim. Aqui, eu não tô falando do Rio, tô falando daqui. Parece loucura, né? Quem vive o carnaval de hoje, as crianças da escola mirim de hoje não imaginam o que é competir entre mirins. Isso é uma coisa que, aliás, mas eu acho importante, na verdade. Eu acho que a competitividade faz crescer. Como economia, se eu vendo a tal preço, tu vende a tal preço, valoriza. Claro. Aos dois. Eu acho que faz parte da energia do carnaval. A competição. A competição. Então, e o preparo também, que nem eu te disse, as pessoas tem um segundo, os casais que esperam ser os primeiros, que não aconteceu comigo porque eu era terceira, mas parece até distante ter 3 casais. Eu sinto falta, da competitividade na escola mirim, porque eu conheço todos lá, né? Eu tenho o prazer de desfilar lá também, então adoro criançada e eu sei que todo mundo ia gostar de competir, de trazer e pegar o pavilhão, não como... Porque, na verdade, o quanto se apropriam do pavilhão? A ponto, porque tu vai defender... É que nem... Vamos comparar com futebol. Tu torce porque tu compete. Sim. Como é que tu vai torcer pra algo que não há competição? Tu pode representar, mas a torcida que traz a competição faz muita falta. Então, eu acho que a gente precisa de mais escolas mirins. De mais escolas mirins. Para haver competição, para eles fomentarem neles a vontade de fazer isso, também pelo resultado. Eu sei que falei muito de que as coisas não podem ser objetivas só pelos resultados, mas a gente tem que fazer meio-meio, sabe? Metade arte, metade resultado. Aliás, e o inteiro coração, né? Tem que fazer porque gosta. Mas isso. Primeiro isso, depois as escolas em si trazerem pessoas. E eu não me lembro a época por que aconteceu, mas aquela oficina aconteceu. Eu achei super interessante, porque eu vejo um fair play muito maior, não sei se é uma visão romantizada minha, né? Porque eu nunca dancei enquanto bailarina de comissão de frente, mas eu vejo que eles são muito mais unidos do que nós em salas porta-bandeiras e outros quesitos. Sim. De participar uns dos ensaios dos outros. Na verdade, já aconteceu. Eu fui no ensaio do Jonathan com o Euler e... Enfim, mas não é uma coisa comum. Sim. É exceção. E como tu disse, a gente trabalha para fazer o arroz e feijão certo e o diferencial é o diferencial. Então, eu acho que seria muito válido que fosse uma coisa naturalizada a se ajudar, assim, cooperar. Sim. Mais o conjunto, né? Um pouquinho mais conjunto, mas isso tratando de quem já tá aí, primeiramente. Sim. E botar mais gente pra chegar, né? Isso seria eu me lembrei de oficinas por isso, né? O Juninho fez isso. O Juninho fez uma oficina na época, tinha gente que não atuava, até teve o Denner Noda, pessoas que eu nunca vi na passarela. Iam dançar, faziam oficina e não chegaram à passarela, mas eu acharia super interessante. Eu não sei se, como eu te digo, as comissões de frente eu vejo fazerem isso, mas não sei se é uma visão romantizada minha. Claro. Mas acredito que seria próspero, como eu vejo o nosso quesito, entende? Ah, mas que legal. Olha, nossa conversa show de bola, maravilhosa. Né, eu queria te agradecer muito, né, novamente, né, por ter se dedicado, né, ter arrumado um tempinho para vir conversar com a gente. Um prazer. Sobre isso. E como eu disse, esses bastidores, ele é muito importante. Né, e a gente precisa botar na rua tudo isso, o que a gente sente, o que a gente passa, né, como que funciona, porque o espetáculo lá na Doutor Monteiro, o povo vai para lá para assistir, né, mas esse outro lado aqui a gente precisa mostrar. Trás. E a gente, não só a gente, né, entre as linhas, não vejo um lugar que eu vai ter um espaço para falar e não vou agradecer a vocês, a ti, que participou muito da minha profissionalização, digamos, porque tu ter curso técnico e tu te preparar. E minha mãe, né? Minha mãe que fez eu ter a paixão pelas coisas, né? Sim. De me envolver, de querer bloco de carnaval, de querer invernada, de querer estar envolvida com tudo um pouco. E hoje em dia me fez ser alguém mais alegre e mais participativa. E de me entregar as coisas. E as coisas que eu faço, ela fazer parte coercitivamente. Porque se eu me envolvo, ela se envolve, não tem como.
Eu também já queria aproveitar e deixar um beijo pro Euler, né? Que foi um momento que a gente teve muito Dividiu unido, junto. né? A gente batalhou muito, teve muitos problemas e muitas... E haverão muitos né? mais, se Deus quiser. E a gente conseguiu, né? Graças a Deus, foi um período bem bacana. E um beijo pra Fátima também, pra tua mãe, né? Porque a gente fechou uma parceria de 4 ali que te digo, né? Fora de sério. E não foi do nada também, né? Que demorou foi os ensaios mais... O período de ensaio mais longo que a gente teve, né? Porque quando eu comecei de primeira porta-bandeira era o Juninho, tinha o Juninho que tinha muita carga de primeiro mestre de sala, eu acho que na verdade, acho que teve 4 anos com a Fernanda, ele teve, mais 3 anos depois dela e mais 1 ano comigo. Então ele tinha 8 anos. Sim. Entende? E ele já é conhecido, ele é da massa, né? Todo mundo já, então... Deu certo de primeiro, mas tinha muito do nome dele naquele dar certo do primeiro ano. Sim, sim. E aí o Euler pegou comigo e aí a gente era 2 crianças, né? Então foi uma construção mais complexa pra gente. Mas é isso então. Já aproveitando, né? Eu já queria convidar ao pessoal que está assistindo, né? Agradecer também e já convidar para que compartilhe com quem se interessa pelo carnaval, com quem se interessa, né? Por essas falas, né, sobre essa festa que é maravilhosa e que engloba muitas coisas, muitos sentimentos e muitas ações, né, também convidar para seguir o nosso canal lá no YouTube, né, Aprendizes do Samba, né, e é isso, agradecer mesmo, de coração. Muito grata e lembrando a ti, primeiro, por essa oportunidade de estar aqui expondo, contando um pouco do que eu acho de tudo, exaltando a nossa festa que é o Carnaval, e também um espaço que tu gerou para a cidade desse crescimento e continuidade que tu fala, que é o espaço da Escola Mirim, que eu tive o privilégio de ter da maneira que eu idealizo, que é a competitividade e a pluralidade de gremiações, e que tu oportuniza hoje para essa criançada que gosta de Carnaval mesmo, que não... Pouca gente dessa geração eu vejo tão enfesada com algo. Sim. Genericamente, invernada, futebol, o que for. Porque eu acho que as pessoas têm que se envolver, entende? E tu gera isso pra geração de agora. Isso é incrível. Coisa boa. Eu que agradeço. E lembrando que esses nossos podcasts é uma execução da Lei Paulo Gustavo, né? Minha Mãe é uma Peça. Então, voltando lá, segue lá o nosso canal, né? Nos acompanhe, compartilhe.